Senhor, purificai os meus lábios e o meu coração, para que eu possa dignamente proclamar o vosso santo evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto, cremos que viestes da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Podemos nos sentar. Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje, segunda-feira da 7ª semana da Páscoa e o 4º dia da nossa novena ao Espírito Santo. Celebrar a Santa Palavra de Deus é acolher também esta palavra na nossa vida. É viver essa palavra, é dar vida a esta palavra. A primeira leitura, a leitura dos Atos dos Apóstolos. Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso. E ali ele encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes, se eles foram batizados. E eles disseram que receberam o batismo de João Batista, um batismo de conversão. Eram 12 homens que ainda seguiam os ensinamentos de João Batista. Nesta época, João Batista já tinha morrido, já há algum tempo. Mas esses 12 homens viviam o batismo de conversão. E Paulo pergunta para eles se eles receberam o Espírito Santo. E eles falaram: nós nunca ouvimos falar sobre o Espírito Santo. Eles não conheciam o Espírito Santo. Então Paulo impõe as mãos sobre esses homens e os batiza. Eles recebem o batismo de Jesus Cristo, diz a leitura. Desce sobre eles o Espírito Santo e eles começam a falar em línguas. Começam a falar em línguas e saem dali para pregar a boa nova, para anunciar o Evangelho às pessoas. Receberam essa força de Jesus, que é o próprio Cristo, que se faz presente no coração de cada homem que recebeu o batismo, o Espírito Santo. No nosso batismo, nós também recebemos essa força, o Espírito Santo. Mas nós temos que sempre estar alimentando a nossa vida, não só com alimentos físicos, mas também alimentos que nos alimentam a vida espiritual. Participar das santas missas, das celebrações, receber a Santa Palavra, receber a Santa Eucaristia, estes são os alimentos que nos fortalecem. Esses são os alimentos que nos dão forças para enfrentar as dificuldades deste mundo. O Salmo responsorial nos diz no seu refrão: reinos da terra, cantai ao Senhor. Que nós possamos cantar e dar glória a esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos reúne, esse Deus que nos alimenta, esse Deus que nos sustenta, que nos dá forças, que nós possamos cantar sempre e dar graças ao Deus da nossa vida. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, Jesus, ele reúne os seus discípulos
e diz aos discípulos, conversa com os seus discípulos, prega aos seus discípulos. Mas os discípulos perguntam a Jesus, olha, agora nós estamos acreditando. Agora nós acreditamos que de fato o Senhor veio de Deus. Olha que interessante. E Jesus diz a eles, mas vocês estão crendo agora? Quer dizer, eles não tinham entendido nada. Passaram todo esse tempo junto com Jesus, viram os milagres que Jesus fez, ouviram todas as mensagens, todos os ensinamentos de Jesus, mas ainda não tinham reconhecido Jesus. Por isso que Jesus chama a atenção deles. Agora vocês estão acreditando em mim? Quantas vezes, queridos irmãos, irmãs, nós agimos da mesma forma. Participamos das santas missas, das celebrações, missas festivas, missas de final de semana, durante a semana. E às vezes falamos, olha, agora eu me encontrei com Jesus. Aquela pregação fez eu me encontrar com Jesus. Agora, Jesus fala para você, eu estive presente em todos os momentos, em todas as missas, em todas as celebrações, em todos os encontros que você teve na igreja ou num grupo de oração, e você não me reconheceu. Isso acontece na nossa vida também. Jesus chamou a atenção dos discípulos e hoje Ele chama a nossa atenção. Nós muitas vezes gostamos de apresentações. Aquilo que é festivo, aquilo que dá show, aquilo talvez chame a nossa atenção. Mas a simplicidade não chama a nossa atenção. E Deus está na simplicidade. Muitas vezes não conseguimos ver Deus nas coisas simples, e é ali que Ele está. É ali que Ele se manifesta. Não é nas coisas grandes, vultuosas, não. É preciso ter um coração puro. É preciso, de fato, conhecer Jesus, ouvir a sua mensagem. Às vezes não ouvimos, participamos da novena do Espírito Santo, 9 dias, mas não acolhemos nada, não ouvimos nada do que Jesus nos fala, não nos encontramos com Jesus. Eu pedia antes de celebrar que o Espírito Santo me iluminasse, não para falar aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, porque o que eu penso, o que eu acho não interessa, mas que eu fosse instrumento de Deus, que Ele me desse a sabedoria divina, não a sabedoria humana. E nós temos que agir sempre assim, pedir ao Espírito Santo que nos dê sabedoria divina, que abra os nossos ouvidos, que abra o nosso coração, para que possamos de fato mudar a nossa vida. E Jesus continua neste evangelho, falando que está chegando a hora. Ele estava se despedindo dos seus discípulos, está chegando a hora e já chegou, em que vocês vão se dispersar. E de fato os discípulos se dispersaram, depois se reuniram de novo. Assim acontece na nossa vida. Quantas vezes nós nos dispersamos? Nos dispersamos muitas vezes dentro da própria missa, dentro da própria celebração. Estamos de corpo presente, mas estamos pensando em tantas outras coisas. Estamos dispersos. E Jesus chamava a atenção dos seus discípulos: vocês vão se dispersar. Vocês vão. E Ele fala hoje para nós: será que nós não estamos dispersos com as coisas de Deus? Será que nós não participamos muitas vezes só de corpo presente, mas não sentimos a graça de Deus, não sentimos a presença de Jesus? Ele fala que os discípulos iriam abandoná-lo, como de fato abandonaram. Jesus
já previa isso, porque sabia como eram os seus discípulos. Mas Jesus diz a ele: mas eu não estou só. Eu não estou só. O Pai está comigo. Por isso, meu irmão e minha irmã, não existe solidão para quem acredita em Deus. Não existe solidão. Ah, eu estou só, ninguém vai me visitar, ninguém vai na minha casa. Não, você recebe uma visita todos os dias. Pena que você não percebe, pena que você não enxerga, pena que você não ouve. Deus sempre nos visita todos os dias. Não há motivo para se sentir só, porque Deus sempre está conosco. E é isso que Jesus está falando para os seus discípulos. E ele diz também, no final deste evangelho: vocês passarão por muitas tribulações, mas não se preocupem, eu venci o mundo. Olha como isso para nós é importante. Olha que palavras divinas de Jesus. Eu venci o mundo. Meu irmão e minha irmã, não há motivo para você se preocupar. Os obstáculos, as dificuldades estão presentes na nossa vida. Estão presentes e elas não vão sumir. Vai aparecer mais dificuldades, mais obstáculos na nossa vida. Tenha certeza que vai acontecer, porque isto faz parte da vida. Mas que isso não impeça a sua caminhada rumo à salvação. Lembre-se sempre: eu estou com vocês. Eu venci o mundo. Ele já venceu o mundo para nós. Nada pode nos segurar. É preciso ter fé, é preciso enfrentar as nossas dificuldades e não fugir delas, e não ter medo das dificuldades. Não, é preciso ter coragem e confiar na providência de Deus. Nós falamos que temos fé, mas a primeira dificuldade, pronto, já me desespero. Que fé é essa? Quem tem fé acredita de fato, tem esperança, sabe que na hora certa Deus vai agir. Na hora de Deus, não na nossa hora, Ele vai agir. Mas somos fracos. Vamos aproveitar essa novena para pedir para que o Espírito Santo nos fortaleça, que Ele nos dê a força necessária. E Ele dá. Basta pedir com fé, que possamos sair hoje desta celebração inundado pelo amor de Deus, que possamos sair daqui inundado pelo Espírito Santo. Mas é preciso pedir, Senhor, venha à minha vida, venha ao meu coração, me dê força através do Teu Espírito, que eu possa, Senhor, neste mundo que está aí, ser um sinal da Sua graça, ser um sinal da Tua presença, que o meu irmão, Senhor, possa Te conhecer através da minha vida, através das minhas atitudes, e que eu possa amar, Senhor, não com o amor que o mundo oferece, mas com o amor que Jesus nos amou. Amor maior ninguém tem do que aquele que dá sua vida pelos seus. Foi esse amor que Jesus nos amou. Vamos amar as pessoas. O amor transforma. O amor transforma. O amor resolve. Dentro da nossa própria igreja, vamos amar as pessoas. Todo mundo erra, todo mundo falha. E nós muitas vezes condenamos as pessoas, apontamos o dedo. Não, vamos amar. Vamos corrigir sim, mas com amor. Era desta forma que Jesus agia, e é desta forma que Ele nos ensina. Corrigir com amor, com fraternidade. É isso que nós precisamos, queridos irmãos e irmãs. Repito, peçamos ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos fortaleça. Amém? Amém.
coloquemos nas mãos do Senhor os nossos pedidos através da oração.